A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, você, nossos amigos aí, todos que nos seguem, que bom, temos visto notícias aí e feedbacks maravilhosos da parte de Deus através de cada uma das pessoas. E é importante também que você continue seguindo, interagindo, porque nós vamos crescendo em Deus juntos. E para esta obra, eu tenho contato neste momento da gravação com o meu irmão Breno. Bom dia, gente, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez juntos para aprender da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que a gente possa ter um coração aberto para receber essas maravilhas que transformam e que verdadeiramente nos salvam para uma nova obra, para um novo tempo, para uma nova terra que o Senhor preparou para nós. Glória a Deus. E nós não faremos, como o profeta Elias, que achou que ele sozinho faria tudo, mas tem um grupo de intercessores, de guerreiros que também nos auxiliam na EBD, e graças a Deus pela vida de todos esses irmãos, tá bom? Compartilhe, desde já, dê um joinha aí para ajudar nesse evangelismo online, tá bom? Faça seu comentário. Você é uma pessoa que Deus fala com você, nós acreditamos e queremos crescer em Deus através da sua vida. Beleza? Antes de iniciarmos a leitura da palavra de Ezequiel 37, a partir do verso 15, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua morte, Senhor, por aquele sangue que um dia foi derramado e nos marcou. Marcou todos aqueles que se submetem a ti e falará até a eternidade, até a sua volta. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque por meio do seu sacrifício, nós tivemos acesso novamente ao nosso Deus Pai. Muito obrigado, porque hoje podemos chamar Ele de Papai querido, pelo teu sacrifício na cruz. Muito obrigado, Senhor, porque o teu sacrifício o fez cumprir um papel que nenhum de nós poderia cumprir, nenhum de nós poderia sacrificar naquele nível. E o Senhor se colocou nesse nível de sacrifício. Muito obrigado, Senhor, porque através daquele sacrifício, nós recebemos em nós uma porção de Deus especial, que é o nosso amigo Espírito Santo. E o Senhor cumpriu a sua palavra, que o Senhor disse: não o deixarei só, enviarei o Consolador. Muito obrigado, Senhor, porque em todos os tempos de crise, de bonança, de crise de identidade, de crise pessoal, em tudo isso, o Senhor está sempre para nos auxiliar, para nos confortar, para nos advertir. Muito obrigado, Senhor, porque tudo isso vem através do Espírito Santo, que é Deus em nós, neste templo, o qual o Senhor ungiu lá na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus por isso. Amém? Graças a Deus. Que bênção. Brenão, vamos à leitura de Ezequiel 37, a partir do 15. Ezequiel 37, começando do verso 15. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, escreva num pedaço de madeira, pertencente a Judá e aos israelitas, seus companheiros. Depois, escreva noutro pedaço de madeira, vara de Efraim, pertencente a José e a toda a nação de Israel, seus companheiros. Junte-os numa única vara, para que se tornem uma só em sua mão. Quando seus compatriotas lhe perguntarem: você não vai nos dizer o que isso significa? Diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Vou apanhar a vara pertencente a José, que está na mão de Efraim, e as tribos israelitas, seus companheiros, e juntá-la com a vara de Judá, fazendo delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão uma só na minha mão. Segure diante dos olhos deles os pedaços de madeira em que você escreveu, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Tirarei os israelitas das nações para onde foram. Vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra.
eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles, e eles nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas e os purificarei. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Eles seguirão as minhas leis e terão cuidado de obedecer aos meus decretos. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram. Eles e os seus filhos e os filhos de seus filhos viverão ali para sempre, e o meu servo Davi será o seu líder para sempre. Farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Glória a Deus, dos versos 1 ao verso 14, que fala sobre Deus ser capaz de restaurar Israel como um exército. Quando o profeta viu aquele vale de ossos secos, Deus faz a pergunta, né, o que você vê? E depois orienta o profeta, depois que o profeta reconhece que são ossos secos. Deus orienta o profeta a profetizar para que venha a nascer carne e para que depois o Espírito venha naqueles corpos, para que aqueles corpos vivam, e se viu um grande exército. Então, depois de Deus dizer que ele é capaz sim de transformar um povo que está totalmente destruído e que foi destruído pelas suas próprias escolhas, o Senhor vem e continua a fala sobre a restauração de Israel como uma única nação. Existem profecias aqui que já se cumpriram, mas eu deixo com o pastor e mestre Guilherme para iniciar essa conversa aqui com a gente. Glória a Deus. Que bênção, que bênção. Se você não ouviu dos versos 1 ao 14, faça isso e tenho certeza que você será grandemente edificado, tá bom? Vamos começar já com o entendimento sobre a aplicabilidade dessa palavra profética. Muitas coisas aqui já se cumpriram, sim, como o Breno bem disse, mas eu quero te chamar agora a olhar para frente, a tomar essa palavra e usar na sua vida de uma forma que surta efeito, mesmo não sendo você alguém com quem Deus está falando e você está numa posição de destaque. Porque a Bíblia, ela é um livro atemporal. Não há tempo, de acordo com o nosso relógio, que limita as coisas em 24 horas. Limita as coisas a um tempo geracional de acordo com o nosso relógio. Deus é eternamente pleno, tudo foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, e temos um entendimento aqui nesta palavra de uma pessoa que sabe todas as coisas. Então, para mim, é um grande equívoco parar no tempo dizendo isso aqui aconteceu em tal tempo. Porque eu só não quero que você pare no tempo dizendo que isso já aconteceu. Porque essa palavra é para você hoje. Essa palavra é para você, para mim, amanhã. Não tem tempo. Você pode usar sempre que o Espírito Santo falar com você. Clame por essa palavra. E aí você vai clamar e o mundo espiritual vai reagir. Creia que esta palavra, ela é para você também. Você pode usufruir desse poder e dessa autoridade em Deus também. Tá certo? Vamos fazer essa aliança, esse pacto aqui. Você vai crer que a palavra de Deus, como um todo, ela é para você também, a todo tempo, até a volta de Jesus. Porque depois da volta de Jesus, nós teremos Deus diretamente. Aí a gente não vai precisar mais de uma Bíblia, porque nós temos tudo conosco. Quando a gente vai aprendendo a palavra de Deus, como Deus é eterno, a gente vai aprendendo também sobre o caráter de Deus. Nisso a gente pode confiar, né, meu pastor? Nesse caráter imutável e nesse caráter que se revela eternamente para a gente. Então, por mais que existam fatos, né, que possam ter ocorrido há muito tempo atrás, a gente, quando estuda a história de Deus, a gente aprende o caráter de Deus. Assim como muitas pessoas estudam a história dos seres humanos,
para tentar entender o porquê hoje se vive. O estudo da história ele não para no passado. O estudo da história ele acaba nos levando para entender aquela situação e poder ter um futuro melhor. Então é uma grande oportunidade, na minha opinião, de a gente aprender o que Deus fez com Israel e se apropriar dessa verdade. Porque se Deus ele foi fiel com Israel, como disse no Salmo 22, né? O salmista ele fala que ele confia no futuro porque ele olha para o passado e ele sabe que Deus no passado fez aquelas coisas. Então ele tem uma confiança de que Deus é o mesmo Deus que fará a diferença porque os seus antepassados confiaram e não foram confundidos. Da mesma forma, aqueles que confiarem em Deus hoje não serão confundidos também. Glória a Deus. Exatamente, exatamente. Voltando aqui à palavra, só para esclarecer um ponto que pode trazer dúvida, a gente vê logo no início, no verso 16, a palavra de Deus nos falando sobre Judá e Efraim. É só uma referência de acordo com a pessoa quem fala, tá certo? Quando fala de Efraim, continua fazendo menção a um reino do norte, uma divisão entre o norte e o sul deste povo que foi tomado como exemplo por Deus para nos ensinar. Só que aí eu te chamo para a eternidade de Deus, a capacidade de Deus, né, de trazer uma palavra atemporal sem ter contradição. Obrigado, Espírito Santo. Por exemplo, em Zacarias, lá no capítulo 11, vai ter menção também a dois reinos que se tornam um em um ato profético. Isaías falou alguma coisa nesse sentido também. Eu não lembro exatamente agora a palavra em Isaías, mas que são homens que não tiveram conexão de tempo de vida, não tiveram conexão em local, tá certo? No entanto, eles estão falando a mesma coisa, não há contradição entre eles. Então, estou te mostrando isso para te estimular a crer verdadeiramente na palavra de Deus, que esta palavra é para você, é para mim. Pastor, mas como tomar essa palavra para mim? Vamos aqui para o verso 24. E meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Aí fica parecendo que isso aqui é para um governante usar, tão somente. Mas eu vou te falar que aqui é uma promessa para mim e para você. Isso aqui ocorreu antes da vinda de Jesus em carne, né? Porque Jesus vive e reina antes de todas as coisas. Quando eu e você estivermos diante de um desafio, e isso o Espírito Santo é quem vai te dar o entendimento, tá? Acerca do momento exato de você usar esta palavra. Porque, Santo, às vezes você pode querer que Deus levante um exército de ossos secos em seu favor, e às vezes você não vai precisar do exército de ossos secos, às vezes você vai precisar ter o entendimento que Deus já preparou miríades de anjos para te auxiliar. Como saber isso, pastor? Aí é intimidade com Deus e o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Mas aqui nós estamos falando de um exército que foi levantado e um sinal aqui foi dado pelo profeta, né? Juntando as madeiras, dizendo é um só reino e em cima disso há uma palavra profética liberada, aonde haverá um reino, um príncipe, e Deus estabelecerá o seu tabernáculo e será Deus eternamente. Jesus foi esse tabernáculo perfeito em carne. Vou te lembrar das palavras de Jesus, né? Ele disse diante dos fariseus e dos escribas: construirei esse templo e reconstruirei em 3 dias. Porque ele estava trazendo para nós esse poder de Ezequiel. Deus estabelecerá o seu tabernáculo. Deus estabelecerá um santuário no meio do povo. Ele está falando de mim e de você. Em Jesus, através de Jesus, a gente vai viver esta palavra, sendo o tabernáculo de Deus, sendo a habitação do Espírito Santo. Olha a profundidade dessa palavra e olha quem você é. Olha o nível que Deus nos coloca. Em nós foi derramado um nível de conserto, de remissão, ao ponto de podermos ser a habitação de Deus, morada de Deus. E as nações, as pessoas por onde nós passarmos, verão que Deus é Deus através de nós.
verão que Deus é o Senhor. E quando se fala o Senhor, quer dizer, Deus é quem governa, Deus é quem dá as ordens. Não porque nós mandamos, mas é a forma como Ele nos usará. Que isso aí também, eu quero te alertar para que você não tente ser professor de Deus, tá bom? Se coloque na posição, tenha o entendimento que você é esse tabernáculo e deixe as coisas acontecerem. Faça o que você tem que fazer, que é a sua obrigação fazer, principalmente a sua obrigação perante os homens, que você assumiu, e o mais ele fará através de você. Mas para que isso ocorra, nós precisamos dar um testemunho, tá certo? Uma coisa que eu acho interessante, né? Vou voltar só um pouquinho dos versos 16 ao verso 20. É bom que Deus está fazendo a nação de Israel, primeiro, né, sair do exílio. Ele promete que vai tirar eles do exílio e que eles vão voltar a ser uma única nação. Para algumas pessoas podem não estar, talvez, com isso tão fresco na cabeça, ou ter esse conhecimento tão claro, de que Israel ele existiu, mas eles foram separados, né? Eles eram antes uma única nação e houve uma guerra civil e eles acabaram se separando em duas, o Reino do Sul e o Reino do Norte, né? Mas é bom a gente lembrar também por que isso aconteceu. Isso aconteceu depois do reinado de Salomão, e Salomão, ele é o rei prometido, né? Ele é um descendente de Davi e ele constrói o templo. Então tem muitas coisas muito bonitas, né? Era para que o reino de Salomão fosse um reino de paz, um reino de justiça e um reino onde o templo de Deus habitasse na terra, onde a presença de Deus estivesse na terra. Salomão acaba se contaminando com idolatria. Ele começa a permitir que haja idolatria dentro, talvez, de si mesmo, né? E das pessoas que estão próximas a ele. E aí Deus fala, olha, o reino vai ser separado. Então, depois vem o filho de Salomão e o reino é separado. Por que eu estou falando dando esse contexto? Porque Deus ele restaura a nossa situação quando a gente quer, quando a gente permite. Ele restaura a situação ao plano original de Deus. E o plano original de Deus não era que Israel tivesse separado, mas que eles fossem um único povo. Da mesma forma, o plano original de Deus não era que a humanidade fosse separada em judeus e não judeus. E isso me recorda mais lá na frente, em Romanos, o apóstolo Paulo dizendo que Deus quebrou a barreira que existia entre os judeus e os não judeus. E Deus, da mesma forma que fez com Israel, né, junta dois pedaços de madeira, é uma imagem talvez muito bonita para a gente pensar. Pegar dois galhos de madeira, juntá-los. Deus é capaz de juntar aqueles que jamais se juntariam. Deus é capaz de desfazer as maiores barreiras, que seja uma barreira que a gente acredita que é uma barreira étnica, que seja uma barreira de conhecimento, que seja uma barreira de perdão. Deus é capaz de juntar esses pedaços e fazer com que o plano original de Deus aconteça, que é que nós andemos em unidade uns com os outros, não somente unidade dentro do povo de Deus, mas unidade como humanidade mesmo. Deus tem esse plano de fazer com que a gente ande junto. É isso aí, Brenão. Um outro ponto que eu queria trazer, que às vezes parece um pouco contraditório, num determinado momento, Jesus diz assim, em Mateus 10, 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achará. O texto em si, ele já é autoexplicativo, que não há aqui nenhuma semeadura de divisão no sentido maligno da parte de Jesus. O foco que nós devemos dar sobre quem deve ocupar o primeiro lugar. Quando Jesus fala aqui da divisão que ele veio trazer, não é no sentido de separar famílias, mas as pessoas precisam colocar Deus em primeiro lugar. Quando você não coloca Deus em primeiro lugar, você mesmo destrói a sua casa, porque você colocou você em primeiro lugar. E aí cada um vai se colocar em primeiro lugar. O reino está dividido. A questão é que antes de Jesus falar isso, cada um está olhando para o seu umbigo. Essa é a real. E dessa forma, tudo será dividido. Quando você olha para Deus e você coloca Deus em primeiro lugar, você deixa de olhar para o que os homens fazem
e você olha para o seu relacionamento com Deus. E aí você vai fazer para as pessoas porque você reconhece o seu propósito em Deus e a importância de ser esse agente de Deus na vida das pessoas. Aí Deus está em primeiro lugar e é isso que Jesus está querendo. E Ele vai ministrar nosso coração para que nós sejamos esse agente da unidade do reino. Tá bom? Coisa linda, né? O pastor Mestre Guilherme traz pra gente relação à unidade familiar e de colocar Deus em primeiro lugar. Foi exatamente isso que fez também com que o povo de Israel tivesse um rei. Você fala assim, como? Porque eu estou vendo aqui também, no Ezequiel 37, do 15 em diante, Deus restaurando Israel também na questão do seu reinado. Tem um momento que o povo de Israel diz, nós queremos reis que batalhem nossas próprias batalhas, né? Que façam o que a gente quer, e não necessariamente aquilo que Deus quer. Porque o próprio Deus fala, eles estão me rejeitando como rei. Exatamente. 1 Samuel 8, uma das passagens que me marcou absurdamente no meu estudo bíblico da vida. Glória a Deus. E aí, assim, no fundo, a escolha de um rei estava sendo baseada em não ter que fazer aquilo que Deus queria, não ter que ser submisso a Deus, não ter que seguir os mandamentos de Deus. E aí Deus diz, olha, no verso 22 de Ezequiel 37, haverá um único rei sobre todos eles. Depois do 23, não se contaminarão mais com seus ídolos, lembrando que foi a contaminação com os ídolos que fez Israel se separar em dois reinos, pois eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas e os purificarei. Acho isso importantíssimo para que a gente continue trazendo a ideia de que salvação, ela requer um processo de purificação. Não é que você vai ser purificado para ser salvo, não é isso. Mas é que purificação faz parte do processo chamado salvação, ou pelo menos faz parte do interesse de Deus. E aí eles serão meu povo e serei seu Deus. Aí Deus continua falando a respeito do rei. Ele diz: o meu servo Davi será rei sobre eles. Nesse momento, Davi já faleceu. Deus continua, eles terão um só pastor. Mas é importante a gente entender, eu sou filho do meu pai, eu sou uma continuidade também da vida do meu pai. E quando ele diz o meu servo Davi, ele pode estar se referindo à descendência de Davi. E nós sabemos que teve um homem que veio à Terra aproximadamente 2000 anos atrás e que era descendente de Davi e que se declarou e foi declarado pelos homens e por Deus como aquele que viria para ser filho de Deus e aquele que se declarou rei de Israel, né? E é o Senhor Jesus Cristo. O que Deus faz? Deus restaura algo. Deus já era rei. E Israel quis colocar um rei no lugar de Deus para poder viver a sua própria vida da forma que ele queria. E Deus está dizendo: eu estou restaurando vocês, Israel. Eu estou colocando de novo o rei correto, que é o próprio Deus, meu filho, o Senhor, o nosso Senhor, Jesus Cristo. Quando isso acontece, aí sim, nós teremos uma vida de paz, uma vida de justiça, né? E Deus pode declarar que, no verso 26, que ele fará uma aliança. A gente sabe que Jesus Cristo fez uma aliança de paz conosco, uma aliança eterna. Deus abençoa, ele multiplica as pessoas e ele envia o Espírito Santo para que ele possa habitar em nós a pessoa do Espírito Santo e para que nós mesmos sejamos santuários de Deus. Deus, nesse momento, depois da aliança feita, a aliança que ele declara mais uma vez em Ezequiel 37, ele diz: a minha morada estará com eles, assim eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Quando meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações, ou seja, quem estiver ao redor, quando nós que servimos ao Senhor estivermos em unidade, em comunhão com o Espírito Santo, seguindo as leis de Deus, então as nações saberão também que eu sou o Senhor e que o Senhor santifica o seu povo. E ele tem poder para fazer com que a gente possa, além de entender a palavra, fazer com que ela seja algo que mexa no nosso coração. Não é apenas algo que vai na nossa mente, mas é algo que muda o nosso modo de viver. Deus está disponível a restaurar as nossas bobagens, os erros que fizemos como indivíduo, os erros que fizemos como nação, os erros que fizemos como humanidade. Ele é capaz de nos unir de novo debaixo de um único propósito, debaixo de um único Deus, debaixo de um único Rei, que é Ele mesmo, representado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Há um poder disponível para cada um daqueles que querem servir a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Próximo episódio. Ezequiel 38, estude, medite, e aí você já vai nos ouvir já com um entendimento e seus comentários virão de uma forma muito mais enriquecedora, tá bom? Que Deus te abençoe, que a sua semana seja uma semana vitoriosa, que você coloque em prática os ensinamentos que você tem ouvido
E fique atento à voz do Espírito Santo, porque em determinado momento ele pode te levar a clamar a Deus para que aquele ambiente onde você está venha a ser um ambiente de revelação de Deus no seu tabernáculo, que é você, ou até que Deus te use como profeta para pegar um lixo, para pegar algo desprezível para as pessoas, para pegar um ambiente de morte e nele trazer vida, ok? Que Deus te abençoe poderosamente, te dê a paz no seu coração, a paz que o mundo não tem, mas ela está em nosso Senhor Jesus Cristo, está no nosso coração. Que Deus te abençoe. Um abraço.